Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje é dia de lista. E eu vou falar de um dos meus assuntos favoritos, a Segunda Guerra Mundial. Então, vambora, toca o barco. Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight on the field, and in the sky. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores eventos, da história da humanidade, e muitos filmes, muitas obras são baseados em fatos que aconteceram na Segunda Guerra. Eu amo tudo que envolve a Segunda Guerra Mundial, documentário, filmes, e eu resolvi trazer aqui um top 5 de filmes que eu mais gosto da Segunda Guerra Mundial, e eles estão meio que em ordem cronológica para você, se você quiser fazer uma maratona com esses meus filmes. Acho que você vai conseguir entender tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e vai ser muito legal porque, para mim, são dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos começar, é claro, pelo número 1. O primeiro filme da nossa lista é A Vida é Bela. Se você já viu esse filme, com certeza você sabe que tem que preparar os lencinhos porque o filme é muito emocionante. O filme conta a história do judeu Guido e do seu filho José, que são levados para um campo de concentração. Só que nesse campo de concentração a família é toda separada. Então o Guido e o José, eles ficam de um lado e a mãe fica completamente separada deles. Então o Guido, ele tem a função de fazer com que o filho tenha ali uma experiência um pouco diferente da realidade. Ele faz com que as coisas sejam divertidas, engraçadas e tenta fazer com que aquele mundo horroroso, aquele mundo sombrio que ele está vivendo naquele momento seja melhor, seja de alguma forma um pouco mais aceitável e mais tranquilo de se viver, se é que era possível isso. Mas é muito linda a forma como ele faz com que o filho não tenha uma certa noção do que está acontecendo na sua volta e as ferramentas que ele utiliza para isso. Então é muito interessante. O filme ele mostra ali o início da Segunda Guerra Mundial, o início dos campos de concentração, dos judeus sendo aprisionados. Então é muito interessante ver, porque é um início, mas ao mesmo tempo ele conta a história desse pai e desse filho, que é maravilhosa. O filme levou Oscar e é sensacional, vale muito a pena você assistir. A Vida é Bela. Eu não sei se eu consegui demonstrar em palavras aqui o quanto o filme é bonito e ele é necessário que você assista. Se você não viu, vai correndo assistir esse filme agora, por favor. Bom, o próximo filme da nossa lista é Dunkirk. O filme conta a história da Operação Dínamo. O que é a Operação Dínamo? A Alemanha estava encurralando os frontes de batalha da Bélgica, da França e do Reino Unido na ilha de Dunkirk. E os exércitos desses três países estavam sem saída, não tinham para onde ir e eles precisavam de alguma forma cruzar o Canal da Mancha para poder chegar do outro lado, para poder chegar na Inglaterra são e salvos. É aí que eles recorrem de uma maneira um pouco inusitada aos civis, que vêm com seus barcos, com seus pequenos barcos, que vêm até Dunkirk, que salvam vários e vários combatentes da Segunda Guerra Mundial. Dizem que esse momento foi fundamental para a virada da guerra, porque nesse momento a Alemanha avançava rumo a conquistar a França inteira, a conquista da França inteira. Mas a partir desse momento em que vários soldados, tanto britânicos quanto franceses, foram salvos, eles meio que se reergueram para conseguir uma força maior e, enfim, tentar derrotar a Alemanha nazista de Hitler. O filme é muito interessante porque ele mostra 3 pontos de vista diferentes. Ele tem o ponto de vista do avião, que é muito interessante. Ele tem o ponto de vista civil, do barco cargueiro pequeno, civil, que também é muito legal. Mas ele tem o meu favorito, que é a parte dos combatentes tentando sair da ilha e aquele momento de tensão. O filme traz o tempo todo
uma tensão, ele não tem uma linha temporal certa, então você meio que começa sem entender muito bem as coisas, depois que você vai pescando. É muito bem feito o filme, a fotografia é linda, é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, então vale muito a pena você assistir a Dunkirk, que é um filme que mostra a chegada da Alemanha para conquistar de vez o território francês, mas ao mesmo tempo mostra o início da guinada dos aliados para derrotar o Império Nazista. O terceiro filme da nossa lista é O Resgate do Soldado Ryan, e ele fala de um dos dias mais importantes da nossa história. Não à toa ele ficou conhecido como o Dia D. O Resgate do Soldado Ryan, ele acontece justamente no Dia D. Ele conta a história da invasão da Normandia pelos cargueiros britânicos e americanos que chegaram na costa da Normandia e começaram a invasão para tomar conta da batalha e assim começar a virada, como eu já tinha falado. O dia D é em 6 de junho de 1944. O filme O Resgate do Soldado Ryan conta a história de um batalhão que é designado a resgatar o soldado Ryan. Então, ele é muito interessante o filme. O soldado Ryan, ele é o caçula de 4 irmãos e os 3 já tinham morrido na guerra. Então, o Ryan, ele tinha que ser resgatado porque era meio que necessário, era uma vitória, vamos dizer assim, para os americanos que ali estavam e que tinham chegado para tentar derrotar os nazistas e as forças do Império Alemão. O Resgate do Soldado Ryan é um filme muito interessante. Você tem o Tom Hanks atuando de uma forma brilhante e você tem também um Vin Diesel novo atuando ali. Vale muito a pena você assistir ao filme O Resgate do Soldado Ryan. Provavelmente você já viu. Quem não viu esse filme, eu acho que andou meio perdido aí no mundo. Mas se você não viu, ainda dá tempo de você se encontrar no mundo. Então vai assistir O Resgate do Soldado Ryan. Mas assiste depois desses outros 2 filmes, porque aí você vai entender melhor ainda o contexto histórico que o filme trata. Porque o dia D é realmente um dos dias mais importantes da história da humanidade. Bom, o quarto filme, ele também se passa em 1944 e ele também é muito importante para o final da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de Cartas de Iwo Jima. O filme conta a história do lado japonês do confronto. Iwo Jima é uma ilha muito importante e ela foi a última ilha a resistir aos ataques americanos, porque ela contou com a ajuda de um general que, se eu não me engano, tem o nome de Kobayashi, General Kobayashi, e ele foi uma peça fundamental para os japoneses, que trouxeram o general que tinha estudado nos Estados Unidos até a ilha para que ele fizesse planos mirabolantes para fazer com que os japoneses destruíssem os americanos que ali estavam. A ilha de Iwo Jima, ela é a última a cair. Bom, o general Kobayashi, ele chega até a ilha e ali na ilha ele constrói um forte subterrâneo que vai tentar dar força para os japoneses combaterem ali e tentarem sair vivos daquela batalha. Mas eles sabiam que seria muito difícil sair vivo daquela batalha que estava prestes a acontecer. O filme começa em 44 e ele vai terminar em 1945, quando as tropas americanas chegam até Iwo Jima e ali começa o confronto entre os japoneses e os americanos. O filme é muito interessante porque ele é contado através de cartas e relatos das pessoas, dos japoneses que estavam ali se preparando para aquele combate, para aquela morte quase declarada, segundo eles. Então, se você não viu ainda o filme, vai assistir, é muito interessante. É o lado que a gente pouco conhece, é um filme dirigido pelo Clint Eastwood, então vale muito a pena você assistir. É muito legal, eu recomendo. Então assista Cartas de Iwo Jima. E por último, para finalizar, é claro que tinha que ser A Queda. O filme que conta a história
dos últimos dias de Adolf Hitler. O filme ele é narrado pela secretária de Hitler e conta os últimos dias de Hitler dentro do bunker onde ele estava quando ele morreu. Então A Queda é um relato desses últimos dias de Hitler. É muito interessante o filme. É um filme diferente desses outros 4, porque ele não tem tanta guerra, né? Tanta explosão, tanto tiro, mas ele ao mesmo tempo é muito importante porque ele vai mostrar os últimos dias desse líder, desse império alemão que tentou destruir e disseminar e tentou propagar o mal para todos os lados e acabou não conseguindo e foi derrotado. Então mostra como o Hitler estava lidando com o fato de ter sido derrotado. É muito interessante o filme e A Queda finaliza aí essa cronologia que eu montei com esse top 5 de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aqui na descrição. Não esquece de deixar o like, por favor, é muito importante. Se você tem algum outro filme sobre a Segunda Guerra Mundial, comenta. E se você tem alguma outra indicação de lista para fazer, comenta também, porque eu quero trazer aqui algumas outras listas diferentes. Talvez eu traga listas de outros filmes sobre guerra, porque é um assunto que eu gosto muito e eu acho muito legal. História, eu acho que é sempre essencial a gente ter conhecimento e a gente saber um pouco do nosso passado. Beleza? Então é isso. Não esquece do like, não esquece daquela moral. Compartilha com seus amigos se eles não viram esses filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Por hoje é só. Um beijo e eu fui. Tchau.